Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 19 a 23 de abril. Josefina, amiga do Aguiar, revelará para ele que ele terá um filho de outra mulher. Nick e Vitória terão uma forte discussão por causa da traição de Nelson. Depois, Nick exigirá que Nelson largue a amante. Agora, se o Galinhão vai fazer isso, é outra coisa, né, gente? Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 19 de abril. Vitória diz a Aguiar que está com problemas para gravar o comercial e, para evitar um processo, pede para ele ser o seu modelo do comercial. Aguiar resiste à ideia, mas Vitória o lembra de como foi difícil para conseguir aquele contrato com os franceses e implora para ele ajudá-lo. Kendra se arruma para o comercial e finge não estar sabendo que o modelo não apareceu. Aguiar não aguenta ver Vitória chorando e diz a ela que fará o comercial. Enquanto Kendra não chega, Vitória ajuda Aguiar a ensaiar. O diretor diz a Aguiar que quer vê-lo intenso, apaixonado. O diretor diz a Aguiar que ficou ótimo e diz que no final do comercial tem o beijo. Aguiar fica surpresa e pergunta se terá que beijar Vitória. Vitória diz que a ela não, mas a modelo sim. Kendra está certa de que Vitória não conseguirá gravar o comercial e comemora. Aguiar pede desculpas à Vitória, mas diz que não pode beijar nenhuma mulher que não seja sua esposa. Aguiar diz à Vitória que um beijo é uma carícia da alma. Vitória diz ao diretor que terão que mudar o final do comercial e diz que não terá beijo. Leonardo liga para a Beatriz e diz que é o dia do Guilherme ficar com ele. Depois, Leonardo diz a Beatriz que ela continua sendo esposa dele e será até que a morte os separe. Salviano podia capar esse escroto desse Leonardo. Salviano vê Beatriz triste e insiste para ela sair com ele para dançar e assim ela se alegrará. Beatriz diz a Salviano que não é certo ela sair para se divertir, porque ainda que esteja separada, continua casada com Leonardo. Kendra chega pedindo desculpas pelo atraso. Vitória dá uma chamada nela. Vitória diz: Kendra, eu não acredito que com o salário que eu vou te pagar por essa campanha, você deva chegar tão atrasada. Kendra fica surpresa quando Vitória diz a ela que José Ângelo Aguiar será o modelo da campanha. Kendra bisca e Odete Picareta caíram do cavalo. Felipe diz a Guzmão que conversou com Paula e que ela disse que quer recuperar o amor dele e ele diz que não se intrometerá. Guzmão diz a Felipe que para ele aquela mulher não existe. Guzmão diz para Felipe dizer a Paula para esquecer que tem um filho, porque ele não quer vê-la nunca mais. Cristina, a alcoviteira, diz a Paula que falou com Tomásia e ela será a professora de piano de Nick. Paula diz que não pode, mas Cristina diz que é a oportunidade que ela tem para esclarecer as coisas com Aníbal. Jean-Marie diz a Nick que Poliana e Guzmão irão a um karaokê. Salviano surpreende Beatriz ao chegar na casa de Felipe com uma pizza. Salviano diz que já que ela não pôde sair, levou uma pizza para ela não precisar cozinhar. Felipe diz a Beatriz que não vê nada de mal que ela saia para dançar com Salviano e a convence a sair com ele. Enquanto isso, o cretino do Leonardo continua a manipular Guilherme. Leonardo diz ao menino que Beatriz vai abandoná-los para viver com outro homem. Guilherme acha que a mãe vai abandoná-lo por Salviano e diz ao pai que não gosta dele. Leonardo fica furioso ao escutar o nome de Salviano. Depois de 52 tomadas, finalmente o comercial é gravado na meta-imagem. Nick pede para Salviano levá-la até o karaokê. Vitória explica a Aguiar os motivos que tinham para gravar o comercial naquele dia e o agradece pela ajuda. Nick e Jorge chegam onde Guzmão e Poliana estão e Nick finge que os encontrou por acaso. Salviano avisa a Beatriz que teve que cobrir um amigo e infelizmente não poderá sair com ela. Vitória entrega a cruz para Aguiar e diz para ele recebê-la como um símbolo de paz entre eles. Poliana diz a Guzmão que Nick está bebendo muito e ele se preocupa. Beatriz liga para Guzmão
Ele diz que está com Poliana em um karaokê e a convida a se juntar a eles. Adriana diz ao padrinho que não tem dúvida de que o médico que fez o seu parto foi cúmplice de Aníbal. Adriana chega à conclusão de que a mulher que vivia com seu pai saiba de algo e pede ao padrinho para lhe dizer onde ela pode encontrá-la. Paula conta para Gilda que Cristina conseguiu trabalho para ela na mansão Balvaneira como professora de piano de Nick. Paula diz que não sabe o que fazer, mas diz que é a oportunidade de se aproximar do filho e conquistar o carinho dele. Vitória conversa com Tomásia sobre o comercial e diz que não há dúvidas de que Aguiar é o seu anjo da guarda. Nelson fica todo chateadinho ao saber que Aguiar foi o modelo da campanha. Kendra diz a Nelson que não é problema dela, mas diz para ele que acha que há algo entre Nick e Gusmão. Kendra diz a Nelson que ele deve se preocupar porque a filha dele merece muito mais do que terminar casada com o empregado. Furioso, Nelson diz que se descobrir que há alguma coisa entre eles, expulsará o miserável do Gusmão da sua casa. Terça-feira, 20 de abril. Gusmão não gosta de ver Nick bebendo demais e a lembra que no dia seguinte irá a uma clínica. Nick diz a Gusmão que nunca pisará naquele lugar de doentes. Tomásia pergunta a Vitória se ela realmente não dará uma oportunidade a Nelson e diz que acredita que ele não desistirá tão facilmente. Vitória diz a Tomásia que ainda que Nelson insista 1000 vezes, não a convencerá de voltar para ele. Poliana dedica uma canção para Gusmão. Poliana canta toda sedutora para Gusmão, o que deixa Nick morrendo de ciúmes. Vitória pede para Aguiar lhe dar uma ideia para pintar. Vitória diz a Aguiar que as imagens que ela pinta surgem a partir de um profundo sentimento. Vitória diz, ainda que alguns dos sentimentos não possam ser representados com imagens. Aguiar pergunta quais sentimentos. Vitória diz que, por exemplo, o profundo sentimento de gratidão que ela sente por ele. Aguiar não tem o que fazer e diz, pois tenta, me pinta, para ver se sai esse sentimento que você está falando tanto. Vitória fica surpresa. Aguiar diz que não vê nada de mal que ele modele para ela, pois já modelou para o comercial. Você vai ver o que tem de mal quando a Cristina ficar sabendo. Aguiar diz a Vitória que ela já o pintou antes, já o imaginou e diz, por que não pintá-lo agora? Eu sou todo seu. Vitória diz a Aguiar que está feliz por eles terem feito as pazes e que são amigos novamente. Aguiar diz a Vitória que não estava chateado com ela e que ela é sua chefe antes de serem amigos. Beatriz chega no bar e Salviano fica surpreso ao vê-la. Beatriz diz a Salviano que foi se encontrar com o irmão. Salviano a convida para ficar com ele. Beatriz cumprimenta Gusmão e Poliana e diz que irá se sentar com Salviano. Gusmão diz a Beatriz para ter cuidado com Salviano. Beatriz diz a Gusmão para não se preocupar e diz que Salviano é somente um bom amigo. Nick, completamente bêbada, sobe no palco e diz que cantará uma música para alguém muito especial para ela. Nick canta olhando fixamente para Gusmão. Sem tirar os olhos de Nick, Gusmão se aproxima do palco. Nick cai e Gusmão a segura. Salviano diz a Nick que a levará para casa, mas Nick diz que o Gusmãozinho a levará para casa. Gusmão chega com Nick na mansão Balvaneira. Gusmão coloca Nick na cama e ela fica querendo beijá-lo. Nelson entra e, furioso, exige que Gusmão explique o que está acontecendo ali. Nelson diz a Gusmão que paga para ele cuidar da sua filha e olha o estado em que ela se encontra. Nelson diz que Gusmão estava tentando se aproveitar de Nick. Esse Nelson é um otário mesmo, babacão. Gusmão diz a Nelson que ele está enganado, que somente levou Nick para se deitar e que não tem nada a ver por ela ter bebido demais. Gusmão explica que eles se encontraram no mesmo lugar, diz que Nick não quis voltar com Salviano e por isso ele foi levá-la em casa. Nelson diz que Gusmão passa muito tempo com a sua filha, manda Gusmão evitar aquele tipo de intimidades com ela e diz que quer que fique claro que o trabalho dele termina na porta do quarto de Nick. Poliana diz a Jean Marie que acha que Nick está interessado em Gusmão.
Felipe leva flores para Paula, diz que nunca deixou de amá-la e que eles poderiam voltar a ser uma família como antes. Eles falam sobre o trabalho de Beatriz e Felipe diz que conheceu Aníbal Balvaneira e que ele é um senhor muito simpático. Paula fica surpresa. Muito nervosa, ela diz a Felipe que eles não podem ficar juntos e manda ele ir embora. Nick surpreende Gusmão ao entrar no quarto dele com uma garrafa de champanhe. Enquanto isso, Vitória mexe nos cabelos de Aguiar, dizendo que quer ele o mais natural possível e pede para ele tirar a gravata e abrir um pouco a camisa. Aguiar gosta da ideia e sugere tirar a camisa toda. Salviano confessa a Beatriz que está interessado nela. Beatriz diz a Salviano que enquanto não se separar legalmente de Leonardo, não poderá se envolver com ninguém, porque não quer dar nenhum motivo para ele brigar pela guarda do filho. Salviano diz que entende e pergunta se quando ela for livre, ele terá alguma chance. Quando Beatriz vai responder, Kendra liga e exige que Salviano vá vê-la imediatamente. Beatriz diz a Salviano que pelo visto ele também tem algo pendente. Salviano diz a Beatriz que não e que aquilo terminou no dia que a conheceu. Gusmão leva Nick para o banheiro e diz que ela precisa de um banho gelado. Nick o puxa para debaixo do chuveiro e os dois acabam se beijando. Kendra Bisca quer que Salviano a engravide para fazer Nelson acreditar que ela está esperando um filho dele. Gusmão interrompe o beijo e diz a Nick que não está certo o que eles estão fazendo. Gusmão manda Nick dormir. Nick diz que irá se ele lhe der um beijo. Quando eles estão quase se beijando, Poliana entra. Gusmão fica querendo se explicar. Poliana fica decepcionada e chora. Salviano rejeita Kendra e diz que de nenhuma maneira terá um filho com ela. Salviano diz que se algum dia tiver um filho, será seu, não para ter o sobrenome de outro. Furiosa, Kendra pergunta o que está acontecendo com ele. Salviano diz a Kendra que se apaixonou por outra e ainda que ela não acredite, ele é homem de uma mulher só. Salviano vai embora e Kendra Bisca fica furiosa. Poliana diz que perdeu Gusmão e que o melhor será ir embora da mansão. Quarta-feira, 21 de abril. Tomásia fica surpresa ao ver que Vitória e Aguiar passaram a noite toda no ateliê. Toda empolgada, Vitória mostra para Tomásia o quadro que pintou de Aguiar. Adriana diz a Antônio que gostaria que a mãe dela tivesse se casado com ele, porque se como padrinho ele é tão bom, como pai seria melhor ainda. Antônio diz a Adriana que Aníbal ficou com o amor da mulher que ele amava e desde então ele não voltou a se interessar por mais ninguém. Depois, Antônio entrega o endereço de Paula para Adriana. Gusmão e Salviano discutem, porque Gusmão quer que Salviano fique longe de Beatriz. Nelson vai reclamar com Vitória por Nick ter chegado bêbada em casa e insinua que ela poderia até estar drogada. Nelson diz a Vitória que foi falar com ela à noite, mas ela estava muito entretida no seu quarto secreto. Nelson diz que Vitória não só se descuidou de Nick, mas dele também, e que por isso ele procurou outra mulher para buscar o calor que ela já não dava para ele. Quem esse cretino infeliz pensa que é? E dessa vez a Vitória ainda ficou calada. Poliana arruma as malas para ir embora, mas Tomásia e Jean-Marie a convencem de ficar. Vitória repreende Nick por ter bebido demais e volta a falar que ela não faz nada. Vitória pergunta o que está acontecendo e diz que quer ajudá-la. Vitória diz a Nick que quer que as duas juntas encontrem um destino para a vida dela. Nick, abusada, manda Vitória cuidar da vida dela. Nick diz que a mãe deixa muito a desejar como mulher porque não foi capaz de se dar conta de que o marido a estava traindo na sua própria empresa. Nick diz que a mãe ainda quer dar sermão nela e diz para ela aceitar que é um fracasso como esposa. Magoada, Vitória dá uma bela bofetada em Nick. Muito bem, Vitória, bem merecido para Nick largar de ser besta. Vitória exige que Nick a respeite. Elas falam sobre a traição de Nelson. Nick diz à mãe que gosta muito do pai, mas diz que não entende por que ela continua com ele se ele não a respeita. Nick reclama pela família querer esconder tudo de errado que acontece e viver de aparências. Nick é cruel com a mãe.
Nick diz que sabe que ela não é a filha que Vitória gostaria de ter, mas diz que ela também não é a mãe ideal e diz que a vida dela lhe dá nojo. Paula fica surpresa quando Adriana chega em sua casa. Adriana é direta ao perguntar a Paula o que ela sabe sobre a sua filha. Paula diz a Adriana que a única coisa que Aníbal lhe contou foi que ela teve uma filha e que a criança nasceu morta. Paula diz a Adriana que sente a angústia de mãe dela, porque também é mãe, e diz que se soubesse de alguma coisa, diria a ela. Gusmão encontra Vitória chorando e fica preocupado. Vitória pergunta a Gusmão se Nick usa drogas. Gusmão garante a ela que não e diz para ela ficar tranquila. Vitória diz a Gusmão que tem medo de que algo esteja fazendo Nick sofrer e ela não sabe o que é. Vitória pergunta a Gusmão se ele acha que ela pode fazer alguma coisa para ajudar Nick. Gusmão a aconselha a conviver e conversar mais com Nick e diz que tem certeza de que não demorará para ela encontrar o seu caminho. Vitória dá o dia de folga para Aguiar. Aguiar sai muito preocupado por ver Vitória chorando. Arrasada, Vitória conta para Tomásia sobre a discussão que teve com Nick. Gusmão diz a Nick que ou ela vai à clínica com ele ou contará tudo para os pais dela. Nick mente para Gusmão ao dizer que irá em outra clínica, uma que a sua nutricionista recomendou, e diz que ele não entrará no consultório com ela. Adriana conta para a Vitória que foi ver a amante do pai delas para saber se ela sabia alguma coisa da sua filha. Adriana diz a Vitória que ficou surpresa ao se dar conta de que aquela mulher não é o monstro que elas sempre imaginaram. Vitória diz a Adriana que entende os motivos dela ter procurado a amante do pai, mas deixa claro que não quer saber nada dela e diz que nem sequer lhe interessa saber o seu nome. Paula invade o escritório de Aníbal e diz que ele terá que ouvi-la. Furiosa, Paula reclama que a filha dele foi até a sua casa para interrogá-la. Aníbal não gosta de saber que Adriana foi procurá-la. Paula adverte Aníbal, dizendo que se a família dele se enfiou na casa dela, agora ela se meterá na dele. Essa Paula é uma retardada mesmo, essa mulher é trouxa. Aguiar visita Josefina. Josefina pergunta por Cristina e Liliana e diz a Aguiar que estava esperando por ele. Josefina lê os caracóis para Aguiar. Aguiar fala sobre a irmã da senhora Vitória e diz que toda vez que Liliana a vê fica muito mal. Josefina diz que essa mulher sofre e que ela está em uma tormenta, procurando quem a leve ao seu caminho. Josefina pega uma imagem da Virgem e manda Aguiar entregar para ela, pois vai ajudá-la. Josefina diz que vê na vida de Aguiar as duas mulheres que ele tanto ama. Aguiar diz que é Cristina e a filha dele. Josefina diz que vê outra mulher, que ele está começando a amar. Aguiar fica surpreso e diz para ela não brincar. Josefina diz a Aguiar: o que tiver que ser, será, ainda que você não queira. Josefina pega uma fita branca e manda ele entregar para a patroa dele. Josefina garante a Aguiar que ele terá um filho. Aguiar fica surpresa e diz que ela sabe que Cristina não pode mais ter filhos. Josefina diz a Aguiar que a mãe do filho dele não será a Cristina. Paula, cara de pau descarada, aceita ser a professora de piano de Nick. Beatriz fica surpresa ao ver Leonardo na empresa. Leonardo reclama, diz que Beatriz é casada com ele, mas anda saindo com outro. O macaco maldito faz um escândalo, dizendo que quer que Beatriz e o filho voltem para a casa dele. Leonardo quer levar a Beatriz à força. Beatriz grita para ele soltá-la e diz que com as agressões e os maltratos ele matou o amor que ela sentia por ele e diz que irá se divorciar. O infeliz agarra Beatriz pelos cabelos e diz que ela será dele até que a morte o separe. Salviano vê e, furioso, manda Leonardo soltá-la. Aníbal chega e pergunta o que está acontecendo ali. Quinta-feira, 22 de abril. Adriana pede para Tomásia não lhe perguntar a razão, mas diz que quer ficar longe de Nick até saber da sua filha. Liliana chega e diz: a sua filha está viva, senhora. Adriana fica surpresa. Tomásia diz para Liliana não falar as coisas sem pensar. Chorando, Liliana pede desculpas a Adriana e diz que não quis machucá-la. Adriana diz que ela não lhe machucou, ao contrário, aquelas palavras vindo dela que pressente coisas lhe deu esperança. Enquanto Salviano está com Leonardo imobilizado,
Beatriz pede desculpas a Aníbal e promete que aquilo não voltará a acontecer. Aníbal diz que a partir daquele momento está proibida a entrada daquele homem na empresa. Aníbal manda Salviano colocar Leonardo para fora o quanto antes. Salviano avisa Leonardo que se ele voltar a incomodar a Beatriz, irá se ver com ele. Beatriz teme perder o emprego, mas Aníbal diz que ela não precisa se preocupar. Adriana diz a Tomásia que se surpreendeu com a amante do pai e diz que tem que reconhecer que ela tem classe e estilo. Paula conta para Cristina que à tarde dará a primeira aula de piano para Nick. Guzmão espera por Nick, pensando que ela está em uma consulta com a psicóloga. Enquanto isso, Nick está com Kendra no apartamento dela. Nick diz a Kendra que Guzmão nem imagina que ela mora ali. Beatriz vai buscar Guilherme na escola. Guilherme está triste, diz que a mãe não gosta dele e que já sabe que ela irá abandoná-lo igual Paula fez com ela e o seu tio Francisco. Nick e Kendra falam sobre a amante de Nelson. Depois, Nick diz a Kendra que discutiu com a mãe e que falou coisas horríveis para ela e diz que acha que ela nunca irá perdoá-la. Kendra diz a Nick que os seus pais viveram mal por 2 anos, mas que por sorte depois se separaram e garante a Nick que foi o melhor. Kendra Bisca não perde a oportunidade para tentar fazer com que o galinhão se divorcie. Nick diz a Kendra que não sabe como seu pai foi se interessar por uma mulher qualquer, quando a sua mãe é tão bonita, inteligente, de boa família, educada e que com certeza não tem nada a ver com aquela fulaninha. Kendra fica sem graça e pergunta a Nick se de verdade o que o pai dela e a outra mulher tiverem for algo sério. Nick diz para a Kendra parar de sonhar e diz que os homens nunca se casam com as suas amantes. Beatriz diz a Guilherme que nunca o abandonará, e ele acha que ela vai ficar com Salviano e deixá-lo. Beatriz explica que Salviano é só seu amigo. Aguiar coloca a fita que Josefina mandou no braço de Vitória. Aguiar diz para Vitória fazer um pedido a cada nó que ele der. Beatriz pergunta a Guilherme se foi o pai dele que lhe disse que ela iria embora. Guilherme diz que sim. Beatriz diz a Guilherme que o ama e que nunca o abandonará. Aguiar se diverte ao ver o comercial que ele fez. Nick e Guzmão chegam na meta-imagem. Guzmão quer saber como foi a consulta dela. Nick diz que falou sobre tudo com a psicóloga, até sobre ele. Depois, Nick vai falar com Beatriz e pede desculpas a ela novamente por ter a confundido com uma das namoradas de Guzmão. Cristina está na rua com Paula quando vê o comercial de Aguiar com Kendra e fica surpresa. Nick se diverte quando Beatriz diz a ela que Guzmão teve uma banda de rock quando era mais jovem. Guzmão fica irritado. Vitória recebe a ligação de suas amigas que acabaram de voltar da Europa e concordam em se encontrar com elas. Aguiar se preocupa com a reação de Cristina quando ela vê o comercial. Vitória diz que não quer assustá-lo, mas diz que é melhor ele contar logo para ela antes que Cristina comece a imaginar coisas. Nick confronta Nelson e diz para ele falar a verdade, se não quiser perdê-la para sempre. Nick exige que ele deixe sua amante. Nelson pergunta do que ela está falando. Nick diz: "Do que eu estou falando, pai? Da mulher com quem você anda, ou você pensa em continuar traindo a minha mãe?" Nelson diz a Nick que ama a mãe dela e fica todo irritadinho quando Nick diz que ele tem uma maneira muito estranha de amar, porque diz que ama a mãe dela, mas se deita com outra mulher. Nelson, nojento, exige que Nick não fale assim com ele, pois é seu pai, e diz que é verdade que ama a mãe dela. É um cachorro mesmo, infeliz o homem desse, ainda quer ficar pagando de homem santinho, de homem certinho. Nelson diz a Nick que cometeu um erro grave, diz que está arrependido e jura que aquilo não voltará a acontecer. Guzmão pede para Beatriz não voltar a contar coisas sobre ele para Nick, porque não quer que ela tenha argumentos para zombar dele. Beatriz diz a Guzmão que achou Nick uma moça muito divertida e diz que se simpatizou com ela. Ao chegar em casa, Paula encontra Aníbal. Aníbal diz a Paula que Adriana já lhe contou a versão dela e diz que agora ele contará a ela toda a verdade sobre o que aconteceu com a pequena Lúcia. Aníbal diz a Paula que fez de tudo para afastar Vicente de Adriana e confessa que entregou a criança ao médico que fez o parto dela.
Aníbal diz a Paula que disse para Adriana que a criatura dela havia nascido morta. Paula fica chocada e diz que não pode acreditar que o homem que ela tem amado todos esses anos tenha sido capaz de algo tão monstruoso. Paula diz a Aníbal que assim como ele tirou a bebê da sua filha, fez com ela ao exigir que ela abandonasse os filhos. Aníbal diz: eu pedi e você concordou. Por acaso você já se esqueceu como foi prazeroso recorrer ao mundo sem ninguém para nos atrapalhar? A essas alturas da vida, não me venha com sentimentalismo barato. Vitória encontra as amigas e Jocelyn fica encantada com Aguiar. Sexta-feira, 23 de abril. Salviano pergunta a Beatriz se ela se lembra que à noite, quando deixou ela em casa, uma mulher ligou para ele. Beatriz diz que sim. Salviano diz que falou com a mulher e que tudo já está terminado. Salviano diz a Beatriz que está livre e que esperará por ela o tempo que for preciso. Cristina chega na meta-imagem. Diz a Beatriz que está procurando por seu marido e diz que já viu os anúncios. Vitória apresenta Aguiar para as amigas. Depois, Vitória encontra com Stefano na casa de estética. Stefano parabeniza Vitória pela campanha. Aguiar, depois da insistência de Vitória, aceita fazer as unhas e usar uma máscara esfoliante. Vitória percebe o entusiasmo de Jocelyn com Aguiar e fica enciumada. Kendra pergunta a Salviano se ele a trocou pela sem-graça da Beatriz. Kendra, bisca despeitada, diz a Salviano que ele não pode tirá-la da sua vida, muito menos por causa daquela fulana tão insignificante. Jocelyn diz a Vitória que irá a uma exposição à noite e diz que ela terá que lhe emprestar Aguiar. Vitória revela para as amigas que Nelson lhe traiu. Nelson pede para Kendra não visitá-lo mais na agência, porque Nick descobriu a traição dele e diz que obviamente foi Vitória que contou para ela, porque está decidida a se separar. Nelson diz a Kendra que isso não é conveniente para ele e que a qualquer custo precisa recuperar a confiança dela. Kendra pergunta a Nelson se ele não quer se separar por conveniência ou se é por amor, mas logo Kendra diz que ele não precisa responder, porque está claro para ela que ele quer recuperar a relação dele com Vitória. Nelson diz que ela sabe, mas diz que tem a impressão de que ela não se importa. Kendra diz que porque sabe que ele irá se reconciliar com a esposa, procurou alguém que a ajude a tirá-lo do seu coração para sempre. Nelson, velho babão, fica surpreso. Jocelyn diz às amigas que o marido também a trai, mas ela o trai também e os dois são muito felizes juntos. Doris e Vitória ficam chocadas. Jocelyn diz que o marido e ela sabem que o casamento é uma cruz muito pesada e que precisa mais de dois para carregá-la. Kendra diz a Nelson que buscou ajuda profissional e está fazendo terapia com um psicólogo para esquecê-lo. Depois do que houve, Nelson respira aliviado. Kendra chora, diz que quer que ele seja feliz e que se a decisão dele for continuar com a Vitória, ela aceita. Nelson, boca murcha, fica todo comovido com a bisca e diz que eles continuarão se vendo, mas no apartamento dela, sem testemunhas. Cristina chega na casa de estética e diz a Vitória que Beatriz deu o endereço para ela. Cristina encontra Aguiar com a máscara no rosto e diz que ele vai ficar mais bonito do que já é. Eufórica, Cristina diz que acabou de vê-lo no comercial. Cristina está orgulhosa de José Ângelo e diz que tem uma estrela em casa. Aguiar fica surpreso com a reação dela. Paula chega na mansão Balvaneira. Cristina está muito entusiasmada com novos trabalhos que Aguiar possa vir a fazer. Aguiar fica nervoso, diz que não é ator, muito menos modelo e que não fará mais nenhum comercial. Poliana liga para Stefano, passa o telefone para Jean-Marie. Quando Stefano pergunta quem está falando, Jean-Marie só consegue dizer: eu desligo o telefone e diz para Poliana que não pode, pois ouvir a voz dele é demais. Nick pede para Paula tocar piano para ela. Guzmão escuta a música e fica intrigado. Jocelyn pede para Aguiar ser seu guarda-costas à noite. Aguiar diz que se a senhora Vitória o autorizar, será um prazer para ele. Morrendo de ciúmes, Vitória autoriza. Guzmão fica furioso ao ver que Paula é a nova professora de piano de Nick.
Nick pergunta se Guzmão escutou a música que Paulo estava tocando e diz que era a mesma música que ele tocou. Nick pergunta por que os dois não tocam juntos. Paula fica toda alegrinha achando que conseguirá se aproximar de Guzmão. Mas Guzmão diz a Nick que não irá tocar piano com aquela senhora e sai irritado. Nick estranha o comportamento de Guzmão. Depois, Guzmão pede a Nick para mandar aquela mulher embora e que ela não volte nunca mais. Liliana fica admirada pela mãe não ter ficado com ciúmes do pai por ele ter feito comercial. Depois, Liliana diz à mãe que não consegue tirar da cabeça o que aconteceu com a irmã da senhora Vitória. Liliana conta para Cristina o que aconteceu com a filha recém-nascida de Adriana. Antônio diz a Adriana que quando ela pegar a cópia do atestado de óbito da filha, saberá o nome do médico que fez o parto dela. Nick atende o pedido de Guzmão e diz a Paula que ela está despedida. Paula não aceita, diz que o que não lhe falta é tempo e paciência e que não perderá o seu trabalho por causa de uma menina mimada como ela. Paula se despede, diz que a aula terminou, mas que amanhã elas se verão na mesma hora. Tomásia presencia tudo e diz a Paula que a estarão esperando com prazer. Aníbal pede a Vitória para dizer a Adriana para não voltar a procurar sua ex-mulher. Nick diz a Guzmão que fez o que ele pediu, mas não deu certo. Intrigada, Nick pergunta a Guzmão se ele conhece Paula e se ela fez alguma coisa para ele. Guzmão confessa a Nick que Paula é a sua mãe. Guzmão diz a Nick que para ele é como se a mãe estivesse morta e diz que não fala com ela há 20 anos. Nick pergunta por quê. Guzmão diz que isso não pode dizer a ela e pede que, por favor, ela não comente com ninguém o segredo dele. Vitória pergunta a Aníbal se a amante dele sabe alguma coisa sobre a filha de Adriana e por isso ele quer evitar que Adriana se aproxime dela. Vitória diz a Aníbal para não se atrever a levar sua amante na sua casa, porque a expulsará sem dó nem piedade e o adverte que se Adriana conseguir provar que sua filha não morreu como ele diz, as coisas mudarão entre eles. Tomásia diz a Vitória que Nick se comportou como sempre, mas Paula está decidida a dar aula a ela. Vitória comenta com Tomásia que Jocelyn pediu para guiar seu guarda-costas dela à noite. Nick diz à mãe que sabe que disse coisas horríveis a ela. Nick diz que não tem justificativo o que fez, mas que a mãe sabe que quando ela fica com raiva, diz coisas que não sente. Nick pede perdão à mãe e promete que vai mudar. Vitória dá uma dura em Nick primeiro, mas depois a perdoa.